Ok, então a aula já está iniciando. Eu vou compartilhar com vocês a aula de hoje, que é justamente os conceitos do planejamento, né? Como falei anteriormente, a gente vai disponibilizar um link para vocês conseguirem acessar o programinha, o Project, que é muito interessante. Esse programinha antigamente é chamado de MS Project, agora é só simplesmente Project, ok? Então vamos lá, deixa eu compartilhar aqui. Não sei se vocês estão conseguindo enxergar aí, estão enxergando? Sim. Sim. Bom, vamos lá. Então, o tema de hoje, na verdade, é o planejamento, né, na obra de arquitetura. E basicamente é esse conceito aqui, ó, que é o conceito de planejamento. O que é, na verdade, né? Se vocês lembrarem, o que é o orçamento? O que é o orçamento? Com aquela pergunta que a gente fez, o que é os dois objetivos do orçamento? Basicamente, por que a gente faz um orçamento? É para mim saber o capital necessário para mim realizar aquele projeto, né? Ou, em outras palavras, também pode ser dito assim, ó, o orçamento é para a gente determinar o custo de uma obra antes de iniciá-la, né? Para a gente saber se a gente vai ter condições de realizá-la ou não. Inclusive, isto é ter bíblico, vocês sabiam? Na Bíblia tem. E assim eles falam, no Antigo Testamento fala assim, se uma pessoa vai construir uma torre, né? Eles usam essa expressão, uma torre, se ela não se assentar e fazer a conta direitinho, de quanto ela precisa, de quantas pessoas, de qual capital, se ela começar a obra e não der conta de fazê-la, de concluir a obra, essa pessoa vai ser objeto de chacota, ou seja, ela não foi capaz de se organizar, de orçar e planejar a obra. Olha só como é interessante, isso está lá na Bíblia. Até no meu livro eu cito isso, né? Depois, se eu vou ter que resgatar isso para saber em que passagem bíblica está isso exatamente. Depois eu posso postar isso para vocês, que é muito interessante isso. No caso do planejamento especificamente, o que é? É um processo de tomada de decisões interdependentes, às vezes são isoladas essas decisões, visando uma situação futura, ou seja, as decisões que eu tomo agora no presente que vão aplicar em ações futuras, né? Ok? Então, a obra é muito isso. Qual é a técnica construtiva que eu vou utilizar? É concreto armado? Não. É estrutura metálica? É de madeira? Então, essas decisões vão afetar a qualidade lá na frente. E em todas as fases da obra. Eu tenho fases que têm mais dificuldade, outras mais tranquilas. Mas, por exemplo, decisões de acabamento, né, vocês vão se formar e provavelmente vai ter a oportunidade de fazer projeto de reforma, uma unidade sanitária, de uma cozinha. Uma das coisas mais difíceis é tomar a decisão de qual o melhor material de acabamento, aquele que combina mais. Parece simples isso, né, a gente falando assim, mas é uma decisão, às vezes, que pode dar um bom resultado, mas pode dar um resultado não muito agradável ao seu cliente, né? Okay? Bom, esse planejamento, né, envolve algumas coisas, que é a questão da organização, qual a melhor estratégia, como que a direção vai conduzir a obra, no caso aí, os engenheiros, arquitetos, né, e como se vai controlar essa obra. O que é fundamental? A gente tem um planejamento que seja consistente, que seja sólido, né, e que não seja um planejamento que seja muito vulnerável, né. Uma vez eu dei esse exercício para um pessoal da Gafisa, e eu precisava saber quanto tempo eles iam demorar para fazer a cortina de um subsolo e retirar não sei quantos metros cúbicos de caminhão. Acho que era 46 mil metros cúbicos de terra. O engenheiro fez a conta, cada caminhão leva tantos metros cúbicos, isso vai dar X caminhão, a cada 5 minutos entra um caminhão, ok. A matemática dele estava perfeita. Só que na prática não funciona. Ele ia precisar de quase 80 caminhões
para produzir aquilo num espaço de curto de tempo. Ou seja, na matemática tudo funciona. Mas, primeiro, como que ele consegue uma empresa que tem disponível para ele 75 caminhões, a cada 5 minutos está entrando e saindo, uma máquina que trabalha full time, que carrega esse caminhão, que no mínimo vai demorar aí 5 a 10 minutos, dependendo da agilidade. Então, tem várias características que impedem o planejamento. Às vezes o papel é legal, ele aceita qualquer coisa, mas será que na prática funciona? É isso que a gente tem que pensar e refletir aí com muita sabedoria, né? Então, uma das condições importantes é a gente estudar o projeto, né? Aí definir a melhor metodologia, né? Ok? E a metodologia é a seguinte: eu começo por onde? O que eu faço primeiro? Essa técnica melhor ou a outra técnica melhor, né? Aí eu preciso ter os quantitativos, né? E da produtividade do que está presente no próprio orçamento, ok? Tá certo? Eu tenho que saber a duração de cada etapa para poder controlar ela. Eu tenho que criar um projeto de ataque, um plano de ataque, para saber qual que é a melhor estratégia de fazer aquela obra, né? Eu tenho que fazer um cronograma com as datas limite. Olha, aquela atividade tem que estar pronta em tal dia, ok? Tá certo? E fazer um cronograma de atividades para cada fase de obra, né? É muito difícil, pessoal, a gente fazer um cronograma físico, né? De toda a obra, né? A obra é muito complexa, então a gente faz por partes, né? De certa forma, a gente usa a mesma estrutura analítica do meu projeto. Vocês entendem isso, ok? Entendeu? Estão entendendo o que eu estou falando? Uhum. Acho que isso é bem legal, porque a gente começa a ter uma clareza de como a gente vai conduzir as coisas, né? Então, é isso que eu vou tentar passar isso para vocês hoje, né? Não é uma coisa relativamente tranquila, mas aí a experiência ao longo do tempo vai ajudar vocês, tá certo? Então, tem algumas coisas que é muito importante, né? Que é o ciclo de trabalho, né? Então, esse ciclo de trabalho é dividido nessas ações: executar, controlar e agir. Então, eu informo e motivo e executo a tarefa. Controlar. Controla a tarefa, estabelecer a melhor metodologia de controle e monitoramento, aferir, né? E comparar o realizado com o previsto. Então, por exemplo, eu faço planejamento. Olha, na próxima semana eu tenho que realizar a minha fundação inteira. Aí eu vou lá na terça-feira e eu vejo que o cara realizou 10%. Pô, se eu tenho uma semana e realizou 10%, o cara já está atrasado. Eu já sei que ele está atrasado. Agora, se eu vou lá no meio da semana e eu vejo que ele realizou 50%, o cara está em dia. Só para ele olhar do andamento físico, eu sei se ele está adiantado ou está atrasado. E aí, nesse primeiro exemplo que eu dei, se eu percebi lá que ele está lá no meio da semana e só fez 20%, o cara está atrasado. Então, eu preciso implementar ações corretivas para que o atraso não continue. Por que a gente fala, persegue tanto e evita que as obras tenham atraso? Porque os atrasos, eles geram muito prejuízo. E por que geram prejuízo? Olha só, eu tenho uma equipe que eu tenho lá, um arquiteto que visita a obra 2 ou 3 vezes por semana. Eu tenho um mestre de obra lá que está o tempo inteiro na obra, full time. Tenho pedreiro, tenho encanador, eu tenho eletricista, eu tenho ferreiro, eu tenho carpinteiro. Se a obra começa a atrasar, uma semana talvez você não sinta muito no bolso. Você vai pagar o tempo dessas horas. Você atrasa um mês, você vai ter mais uma folha de pagamento que não estava previsto. Então, olha, fazer uma conta simples. O engenheiro quanto ganha, um mestre de obra, um encarregado, né? Os profissionais, se você pôr na conta do lápis, é uma fortuna. Entendeu? Eu tenho folhas de pagamento de construtora que, por mês, o valor mínimo varia entre 80 mil a 100 mil reais. Entendeu? Então, imagina se a empresa começa a atrasar isso.
80 a 100 mil reais por mês está sendo jogado fora. Vocês entendem isso? Ok? Alguma dúvida sobre isso? Então, é fundamental esse controle, esse monitoramento, né? Antigamente a gente fazia os cronogramas físicos na mão e punha lá na obra. Aí a gente ia registrando os atrasos. Não, o PROGD tem essa grande diferença. Você monitora a obra e ele mostra a tendência de atraso, antes de começar a atrasar. Olha, se ele mostra a tendência, tem que colocar ações corretivas para evitar o atraso. É isso que está falando aqui nesse último item, aqui, o agir, né? O meu agir é no sentido de a gente implementar as ações corretivas. E é isso, ó. Então, na verdade, é o famoso ciclo que a gente chama de PDCA, né? Eu planejo, desempenho, eu checo e faço ação corretiva, né? Então, se a gente olhar direitinho, eu planejar o estudo do projeto, eu defino o melhor método, né? E aí eu construo um cronograma e uma programação de obra. Aí no desempenho eu informo, motivo as pessoas a executar a atividade dentro daquele tempo proposto. Aí checar, eu verifico se aquilo está sendo cumprido do jeito que foi programado. E se não tiver acontecendo do jeito que eu programei, eu vou implementar ações corretivas, né? Ok? Então, acho que isso é o mais importante. E olha, parece uma bobagem, mas às vezes, uma reforma, por exemplo, né, você percebeu que está começando um atraso, você promove, por exemplo, você contrata uma pessoa adicional, você aumenta o horário de trabalho, você faz um mutirão, você faz várias coisas que eliminam aquele atraso, aquela tendência de atraso, entendeu? Atrasar sempre é problema. E o cliente fica muito insatisfeito, né? Ele fala, pô, você me falou que ia entregar a obra tal dia, agora vou esperar mais um tempo, né? Imagina, você prometeu entregar a obra dia 20 de dezembro, o cara quer passar o Natal com a família na casa nova, aí se atrasa a obra do cara, o cara vai ficar muito insatisfeito com você, né? Ok? Então, nesse sentido, para a gente entender esse ciclo, que é conhecido como PDCA, algumas coisas são importantes, que é a organização. E a gente organiza 3 coisas importantes: recursos físicos, a nossa infraestrutura necessária, os recursos humanos, quais são as pessoas que vão trabalhar, e o capital, né, o recurso financeiro para bancar essas coisas. Okay? E aí, nessa organização também, a gente se preocupa e faz um olhar mais abrangente de todas essas questões. Aí você tem o que a gente chama de estratégia. Qual é a melhor estratégia para fazer e para organizar os recursos físicos, humanos e financeiros? Né? Então, ou seja, como que os recursos serão alocados para atingir aquele determinado objetivo? Né? Ok? Por que a gente fala isso? Porque numa obra, eu não consigo concretar uma fundação, uma viga baldrame, se eu não tiver feito, colocado a ferragem, se eu não tiver feito a forma, e se eu não tivesse feito o laço de concreto, e se eu não tivesse feito a abertura de vala. E, anteriormente, a própria hélice contínua. Então, uma coisa depende da outra. Então, se a minha atividade que a gente chama procedente, aquela que me procede, aquela que vem anterior ao que eu vou fazer, não estiver pronta, eu não faço. Já começo a atrasar. Então, essas relações entre as atividades são importantíssimas. Por isso, você precisa conhecer a obra para saber quais aquelas atividades que a gente determina como caminho crítico. Se eu atrasar ela, toda a obra atrasa automaticamente. Ok? Esse é um conceito importante que a gente vai ver. E parece simples, mas às vezes a gente não percebe isso, porque às vezes você vai na obra e a obra ela mascara muitas informações. A começar pelo mestre de obra, que você vai lá para
conferir, checar algumas coisas, ele te desvia a atenção para um outro problema. É aquele que você foi lá para checar, você acaba esquecendo ou não verificando corretamente. E às vezes o mestre de obra, às vezes tem um erro que ele cometeu e você vai lá e ele desvia o teu olhar para você não detectar, inclusive, o erro dele. Então é muito comum. Então, para que essas coisas que eu falei anteriormente não corram problemas, a gente precisa olhar direitinho esses aspectos que eu estou colocando aqui agora. Direção, controle e conceitos, né? Só um minutinho aí que a professora está me ligando, eu vou falar que eu estou em aula, senão ela vai ficar tentando me ligar o tempo inteiro. Minuto só, por gentileza. Ok? Muito bem. Então, o que é importante a gente ter para poder conduzir esse ciclo, que chama o ciclo do PDCA? É a direção, o controle e alguns conceitos de conceito econômico e financeiro. Bom, o que é a direção? É você, como arquiteto ou engenheiro da obra, que define como, quando, onde, né? E por quem os recursos serão executados, né? Ok? E todo o volume de tarefas que nós estamos para fazer na obra. Então, você que define essas coisas, né? Ok? E o controle, o que é o controle? É a ação de medir o resultado de uma operação. Né? Por exemplo, vou dar um outro exemplo. Nessa semana, eu vou ter que colocar 10 portas. Tem 5 dias para trabalhar, então eu tenho que instalar 2 portas por dia. Então, se eu chego lá no segundo dia, o cara instalou só 2 portas, já está atrasado. Né? Ou, se eu chegar lá na metade da semana, o cara instalou 6, 7 portas, opa, o cara já avançou. Para mim, isso é interessante. Ok? Então, a gente vai monitorando a obra, né? E essa direção é importante. Né? Então, você vai medindo o resultado, né? Vai comparando se o resultado que está acontecendo está de acordo com o que foi previsto, né? E, às vezes, tem um limite de tolerância, né? Às vezes você pode atrasar um pouquinho, não tem muito problema, não. Duro que começa, se o atraso for constante, os atrasos são cumulativos, e aí a experiência da obra desse. Se você deixar atrasado, você não consegue mais colocar em dia. Aí é prejuízo na certa. Aí quem é que paga a conta? É você ou teu cliente? Isso depende do tipo de contrato que você faz. Por exemplo, se eu fizer um contrato com o meu cliente turnkey, ou seja, eu vou entregar a obra pronta para ele, ele só me dá o dinheiro, que o dinheiro foi fechado, se eu atrasar, eu estou perdendo dinheiro. Se eu estou administrando a obra, quem vai estar perdendo é o cliente. Ele vai pagar mais meses lá. Então, ele não vai gostar muito disso. Então, precisa tomar um pouco de cuidado nessas operações. Alguma dúvida em relação a esses conceitos? Da direção e controle? Alguém quer comentar? Nenhuma dúvida por enquanto, professor. Então, tá bom. Olha, é importante vocês ficarem, tirar dúvida, né? Porque essa coisa, apesar de ser uma aula teórica, quando você vai lá trabalhar, você percebe, puta, a pessoa falou isso, eu não dei importância. Né? Aí pega a gente no contrapé. Outra coisa é o conceito também dos custos e dos preços, que é o conceito econômico e o financeiro. Se eu perguntasse para qualquer um de vocês aí, o que é pior, você está mal economicamente ou financeiramente? Quem é capaz de dizer? Obviamente que é bom estar bem nas duas coisas, mas às vezes acontece de você estar mal em um em detrimento do outro. Né? O que é pior, hein? Estar mal economicamente ou financeiramente? Quem é capaz de responder? É uma pergunta simples, hein? Hein? Ninguém é capaz de responder, pelo amor de Deus. Vamos lá, pessoal?
Professor, vou ser sincera que eu tenho um pouco de dificuldade de encontrar a diferença entre uma coisa e outra. Mas olha só, vou explicar para vocês. A gente não pode ter esse tipo de dúvida. Olha só. O conceito econômico é assim, ó. É tuas receitas, os teus direitos contratuais, né? E também as tuas despesas. Vamos imaginar o seguinte, eu tenho meu escritório de arquitetura e eu estou com, sei lá, 4, 5 contratos em andamento, ok? Então, ou seja, eu tenho obrigações contratuais e tenho direitos contratuais. O que são os direitos? Eu vou ter receita futura, eu vou receber. O contrato não acabou ainda, então eu estou mais ou menos tranquilo. Eu estou com um trabalho, ok? Tá certo? E vai ter, dentro desse trabalho que você pegou, algumas despesas, que são tuas obrigações, pagar os teus fornecedores, pagar os teus colaboradores, etc. O que é o conceito financeiro? Né? Conceito financeiro é a tua saída de caixa, o fluxo de caixa do dia a dia. Olha, eu posso estar com o meu caixa zerado hoje. Eu posso não ter dinheiro hoje, estou devendo lá no cheque especial. Mas depois de amanhã vai entrar uma parcela de um contrato importante nosso. Aí vai lá, cobra a minha conta e tudo. Então, se você tiver mal financeiramente, não tem muito problema, porque ele é por um período curto, né? O conceito pior que você não pode estar mal é o conceito de que você não pode deixar de ter receitas, direitos contratuais, especialmente aqueles que trabalham por conta. E às vezes acontece, a pessoa recém-formada e fechou o escritório e fez um projeto bacana, fechou um trabalho. Ela fica empolgada, vai entrar no contrato e deixa nesse período que ela está trabalhando, de fazer novos contatos, né? E fazer investimento na área de propaganda comercial para ganhar novos contratos. Quando ela percebe, o que acontece? Ela está no final do contrato e ela tem despesas daquele contrato e despesas futuras, e não tem mais nenhum contrato na mão. Aí o que ela faz? Ela vai mandar as pessoas embora? Né? E se ela não tiver capital de giro para pagar essas pessoas que estão trabalhando para ela? Entendeu? Fazendo um parênteses importante, quando vocês montarem uma sociedade, por isso que é legal a sociedade, tem que sempre ter uma pessoa que tem foco para buscar trabalho. Ela sempre está... E a outra vai acontecer. Vocês podem até fazer isso simultaneamente, mas um tem um foco, sempre está buscando novos trabalhos. Aí eu vou responder, como que eu faço isso na minha empresa? A minha sócia, ela é a pessoa das relações comerciais. Então, o que ela fazia? Ela verificava quais editais de concorrência pública em aberto, ela analisava, às vezes pedia a opinião minha se valia a pena comprar aquele edital ou não, e a gente sempre participava. A gente participava, em média, a cada 15 dias de 2 ou 3 concorrências. Ou seja, sempre estava movimentando, investindo. Aí, às vezes, se passava 15 dias, a gente não ganhava, de repente ganhava uma, que bancava todos os custos, até do investimento, de comprar os edital, e garantia o que eu chamo de um direito contratual futuro. Tinha trabalho para mais um grande período. É assim que funciona. Então, assim, você está com a conta zerada hoje, não tem um problema, desde que você tenha uma receita daqui a 2 dias, ou amanhã, ok? Tá certo? Beleza? Então, acho que isso é uma coisa importante para vocês saberem, porque ajuda vocês a ter uma visão um pouco mais comercial da história, né? Enfim, ok? Vamos avançar um pouquinho mais. Né? Olha só, aproveitar esse parênteses que eu estou fazendo, é o seguinte, sabe o que eu descobri, pessoal? Quando eu montei uma empresa, comecei a trabalhar com projeto, depois a gente começou a fazer obra, que 80% do meu tempo eu dedicava não às questões da arquitetura,
mas as questões do financeiro, do gerenciamento, da administração, entendeu? E aí, por isso que eu me vi obrigado a aprender essas coisas. Entendeu? E, infelizmente, na faculdade, eles ensinam isso de uma forma muito simples, ou quase nem ensinam, essa que é a verdade. Aí você começa a trabalhar por conta, resolve montar uma sociedade, enfim, e aí começa a sentir as dificuldades que você não tem informação nessas áreas. Então, eu vou dar uma sugestão a vocês. Quem for trabalhar por conta, vale a pena fazer uns cursos lá junto ao Sebrae, cursos de empreendedorismo, né? Que aí ensina você a ter essas visões do ponto de vista gerencial, administrativo e financeiro, inclusive. Ok? Muito bem. Então, para a gente dar sequência nesses conceitos do planejamento, para que a minha obra saia contente, o que é fundamental? Eu preciso verificar o meu orçamento, né? Ou seja, verificar se o meu orçamento está consistente, se ele contempla todos os serviços, se ele está com preço que é competitivo, tá certo? Aí, se todos os itens que estão lá no projeto estão contemplados, né? Ok? Verificar se tem algum item que ficou sem preço, né? E, enfim, se não há nenhuma distorção. Por exemplo, eu falei para vocês que para fazer a parte bruta da obra, dos serviços preliminares até a cobertura vale 40%. Aí eu vou subindo, os serviços preliminares custam, sei lá, 8%, depois a infraestrutura ficou 10%, a estrutura começou mais 20%, aí eu vou somando isso e vi que deu por volta dos 40 e pouco, às vezes 42, às vezes 38. Então, ok. Aí se começar a dar muito mais, tem coisa errada. Então, falar, não dá para tocar, mas a gente precisa achar por que está dando essa diferença, que se tem alguma coisa que justifique essa diferença. Isso a gente chama de distorção nos percentuais das etapas, né? E verificar se as fórmulas estão corretas, se a planilha foi finalizada. Se vocês verificarem aquelas planilhas que nós estamos trabalhando, lá no final ela tem, como chama? São 3 tipos de somatórias diferentes para ver se os valores estão batendo. É uma maneira de checar se a planilha está ok. Beleza? Ok? Correto? Inclusive, pessoal, eu tenho que colocar o modelo da planilha, né? Acho que eu não postei isso para vocês. Postei? Acho que não, né? Ainda não, professor. Eu lembrei agora aí, ó. Então, eu escrevi aqui para não esquecer. Modelo das planilhas para vocês passarem que vocês extraíram do projeto, não é verdade? Ok? Muito bem. Então, tá aí. Esses quesitos são importantes. Aí a gente tem que identificar quais são as principais atividades críticas, né? O que é uma atividade crítica, por exemplo? Vocês vão perceber de pronto lá na fundação, por exemplo, em infraestrutura, que uma atividade crítica é a forma. Ela é mais longa, é a mais difícil, é a mais trabalhosa, tá certo? Então, está escrito aí, ó, aquelas que exigem prazo mais longo. Apresenta maiores dificuldades de execução, né? Então, eu tenho uma sequência de execução. Eu faço serviços preliminares, infra, as fundações, estrutura, alvenaria, cobertura e acabamento. Então, tem uma sequência. Então, essa sequência, na hora que vocês colocam em termos de prazo, vocês vão ver que tem sequências que são mais longas. Se eu errar essa sequência, todo o resto compromete. Então, por exemplo, se eu atraso a forma na fundação, todo o resto fica comprometido. Porque apesar de a gente em obra ter atividades paralelas, mas dentro dessas atividades paralelas, tem algumas atividades que não dá para fazer se eu não terminar a atividade anterior, né? Então, com isso, a gente constrói um gráfico que chama as datas limites. Olha só, vocês vão falar para o seu cliente, olha, vou fazer essa obra em X tempo, eu tenho, no máximo, 30 dias para fazer a fundação. Isso é praxe, né? Eu tenho mais 60 dias para fazer a parte da estrutura e alvenaria, pilares e vigas. E depois eu tenho
mais 20 dias para cobrir. Existe uma lógica para isso, né? Qual que é a lógica? Para fazer uma cobertura, eu não posso demorar o mesmo tempo que uma fundação. A cobertura é mais simples. Se ela demorar mais que uma fundação, tem uma coisa errada. Qual outra lógica tem por trás desse exemplo que eu estou dando? Se eu fiz uma fundação em 30 dias, eu não posso fazer paredes, pilares e vigas com mais de 60 dias, com mais do dobro. Então, automaticamente, você já tem isso. Olha só, se eu faço uma fundação em 30 dias, eu não posso fazer um barracão de obras e serviços preliminares em 20 dias. Tem alguma coisa errada. No máximo é 10 dias. E as empresas, normalmente as mais eficientes, fazem toda a instalação do canteiro e serviços preliminares em 5 dias. Vocês entendem? Então, existe uma lógica aí que você, numa escala mais macro, você entende isso. Ok? Muito bem. E aqui vem aí um conceito que a gente vai usar muito para a gente... Vocês extraíram quantidades do projeto lá, né? Por exemplo, vocês extraíram lá X metro cúbico de abertura de vala, X metro quadrado de forma, e assim vai sucessivamente. X quilo de aço para fazer a minha fundação, minhas vigas baldrame. X quilo de aço para fazer a minha sapata. Ok? Então, com essa quantidade e mais o coeficiente do profissional que vai trabalhar nessa etapa, eu consigo determinar o prazo. E isso é fundamental, tá certo? Isso é importantíssimo, tá certo? Então, quando eu consigo determinar este prazo, eu transformo aquele volume de serviços, né, em dias, ok? Acho que isso é legal. Nós vamos mostrar um pouquinho para vocês isso aí, que é uma tarefa que vocês vão fazer. Vocês têm todas as quantidades de serviços e vão transformar essa quantidade em tempo necessário para realizá-la, em função do profissional que vai estar lá trabalhando. Vamos lá, dar um exemplo simples. Se eu tenho limpeza de terreno, quem faz essa atividade? É o pedreiro ou é o servente, pessoal? Servente. Servente. Então, quem vai conduzir esse trabalho é o servente. A fabricação de forma de madeira. Quem vai fazer? O servente, o pedreiro ou o carpinteiro? O pedreiro. Não. Forma. Quem vai fazer a forma é o carpinteiro. Carpinteiro. Alvenaria de embasamento. Quem vai fazer? O carpinteiro, o ferreiro ou o pedreiro? É o pedreiro. Correto? Então, vocês têm que identificar naquela atividade quem é o profissional que faz o serviço acontecer. Montagem de ferragem, de viga. Quem determina é o ferreiro. Tá? Então, se eu tenho um índice de produção e eu tenho um volume, eu faço uma continha simples, eu determino quanto ele produz por hora. Se eu sei esse número, eu vou saber quanto tempo ele vai gastar para fazer X quilos de aço. Ok? Ficou claro esse conceito? Hein? Aí, moçada? Sim ou não? Sim. Uhum. Muito bem. Então, vamos lá. Então, está aí essa equação. Então, o prazo aí, que é o P, é igual ao volume vezes o índice de produtividade dividido pelo número de operários. Em termos de prazo. Ok? Tá certo? Vamos lá. E aí tem um exemplo prático. Olha aí, ó. Eu tenho aqui, nesse exemplo de cima, 357,70 metros quadrados de limpeza do terreno. O índice de pedreiro é 0,20, ó. Ok? Se nós usar a formulinha, o prazo é igual ao volume, 357, vezes o índice dividido pelo profissional. Então vai dar 8,94 dias, ou 9 dias, arredondando. Tá? Então, nesse caso, 8,94, a gente arredonda para mais um. Se eu tivesse lá 8,2, 8,3, eu arredondaria para baixo, para 8 dias.
e assim sucessivamente, ok? Ficou claro isso? Aqui é a mesma coisa, ó. Escavação manual, quem faz é o servente, tá certo? Ok? Então, o índice dele é esse, tá certo? Tá? Usa na fórmula, você vai descobrir o total de dias. Por que a gente precisa descobrir os dias? Porque lá no PROJA a gente trabalha com dias. A minha obra, aquela etapa vai demorar 2 dias, 3 dias, 4 dias, às vezes 2 dias e meio, às vezes a gente pode trabalhar com meio dia também. Ok? No caso do carpinteiro aqui, eu tenho 45 metros quadrados, o índice dele é isto, é 1,10. Tá certo? Então vai me dar, tem um total de 49 horas, vou dividir por 8, vai dar 6 dias, né? Ok? Então essa é uma formulinha importante. O que a gente faz? A gente tem uma tabelinha auxiliar, que eu vou mostrar na próxima aula, a gente coloca isso e faz certinho. E aqui também uma conta inversa, né? Ah, eu tenho um prazo fechado e eu preciso saber quantas pessoas eu preciso para fazer dentro daquele prazo, né? A gente não utiliza muito isso, mas é só para vocês saberem. Então, quando eu tenho o número de pessoas necessárias, eu tenho o volume vezes o índice dividido pelo prazo que eu quero. Só que no caso aqui, o prazo ele tem que ser dado em horas. Tá certo? Ah, eu tenho 10 dias são 8 horas, 80 horas, então. Então, aqui o meu prazo tem que ser em horas, tá certo? E aqui, só para vocês entenderem, o regime de trabalho da construção civil é na ordem de 44 horas semanais, né? Ok? O mês tem, em média, 4,28 semanas, porque eu tenho meses que eu tenho de 5 semanas e outros meses que eu tenho de 4 semanas. É por isso que a gente usa 44 vezes 4,28, eu tenho esse regime aí, que é um regime já adotado pelo Ministério do Trabalho, que é de 188 horas mês. Se você não trabalhar no sábado, a gente fala que esse regime é de 180 horas, ok? Beleza? Ficou claro isso? Sim. É muito interessante e importante. Tem muita gente que não sabe disso, viu, pessoal? E aí vem uma coisa que eu acho que é legal a gente fazer, quando a gente está iniciando uma conversa de planejamento de obra, eu sempre faço isso, e é legal. Se vocês olharem aqui e verem, aqui, ó, eu tenho aqui serviços preliminares, fundações, estrutura mais alvenaria, cobertura e acabamentos. Então, o que a gente faz? Serviços preliminares, 9 dias. Fundação, 30 dias. Estrutura alvenaria, 20 dias. Então, você vai determinando os prazos e os dias aqui. Só que essa aqui é uma obra pequenininha, uma obra, não é uma obra convencional. Entendeu? Então, a gente calculou e vai dizendo, olha, para o cliente, olha, eu vou terminar as fundações em máximo 30 dias. A alvenaria, nesse caso, é pequenininha, vou trabalhar em 20 dias. Nesse outro caso, eu vou trabalhar aqui. Então, você faz aqui, ele chama um gráfico de datas limites, né, dizendo quanto tempo vou ter e aí dá mais ou menos um tempo de meses. Esse exemplo aqui é aquele projetinho que eu mostrei em sala de aula, que é aquele consultório daquele terapeuta. Lembra que eu mostrei para vocês, aquela planta no CAD, na aula passada? Lembra? Sim. É aquela coisa pequenininha, né? Na verdade, tem um banheiro e uma sauna, tem uma cozinha aberta, tem um misto de cozinha, uma churrasqueira, e tem um quarto onde atende os pacientes dele. É aquela coisa bem pequena, por isso que os prazos estão bem enxutos assim, ok? Tá bom? Isso é legal porque o que acontece? Isso aqui não é um cronograma. Eu estou dizendo ao meu cliente, olha, a obra vai ficar pronta dia 30 de março, daqui a 30 dias. A obra vai estar pronta na estrutura até dia 27 de abril, e assim vai. Você está definindo uma data limite. Isso é muito comum, os americanos fazem isso com muita sabedoria, e chamam isso de deadline. Olha, cara, não se preocupe, tal dia você pode vir aqui que você vai estar pronto tal coisa. Isso é muito importante, e passa para o cliente uma segurança. Aí você vai fazer o teu cronograma físico de obra, lá no PROJA, vão fazer isso, tentando garantir o que você pactuou com o teu cliente aqui. Sempre procurando entregar com antecipação.
Ok? Tá certo? Muito bem. Bom, essa construção das datas limites é muito legal porque ajuda o cliente a ter uma ideia da grandeza da obra, né? E aí a gente consegue ver quanto que vai durar todo aquele projeto para ele ficar pronto, né? Coisa importante, não é um cronograma, viu, pessoal? É só uma data limite, ok? Esses limites são estabelecidos pelo cliente ou empreendedor, você combina com ele, né? Por quê? Se essas datas limite estiverem muito apertadas, eu vou precisar de mais pessoas para produzirem mais num curto espaço de tempo. Portanto, vai ter um custo maior. Aí o cliente pode falar, puta, mas eu não tenho esse recurso para bancar todos os profissionais no mês. Aí você pode ampliar o prazo. Então, por isso que sempre é uma relação estabelecida entre o cliente e o empreendedor. Né? Por exemplo, eu estou ajudando, fazendo uma reforma agora, que a gente definiu com o cliente que inicialmente ele queria fazer em 2 meses. Ele falou, olha, 2 meses vai custar um pouco mais por mês. Entendeu? Você tem esse recurso? Ele falou, não, eu vou te fazer um pouquinho mais. Então, a gente definiu um prazo de 3 meses. Né? Porque ele não tem um recurso por mês. Aí ficou dentro do orçamento dele. Não, com esse valor por mês eu consigo pagar com certa tranquilidade. Ok? Então, essas datas limites, ela usa esse conceito aqui, ó, que é a estrutura analítica do projeto, que é aquilo que está a sequência da execução de obra. Ok? Tá certo? Beleza? Muito bem. Vamos caminhar um pouquinho mais. E aqui foi aquela tabelinha que eu falei para vocês. Não sei se vocês estão conseguindo ver direitinho. Está conseguindo enxergar, pessoal? Se aumentar um pouquinho, fica melhor, professor. Melhorou? Ainda está muito pequeno. Tá, espera um pouquinho aí, deixa eu fazer uma outra coisa aqui. O computador fica aparecendo umas coisas sem eu pedir, olha, eu vou te contar, viu, cara? Bom, vamos lá. Vou aumentar um pouquinho aqui mais. Opa, foi muito. Olha só, eu fiz uma tabela aqui, né? Que é muito simples, olha só. Eu coloquei o código, o serviço escavação manual de fundações. Eu tenho 30 metros, o volume. Quem é que vai fazer essa escavação? Meu servente, ok? Vou só ampliar isso aqui, vai ficar melhor para vocês. Meu servente é que vai fazer, esse é o índice dele. Aí eu tenho aquela fórmula, me dá o total de dias. Então, o que é importante para a gente? Na broca, quem é que faz? Ah, é o servente também. O apiloamento, quem é? É o servente também. O laço já é o pedreiro, ó. Tá aqui. Entendeu? Aqui no aço já é o ferreiro, aqui, ó. E aqui são os respectivos índices. Então, a gente entra numa tabelinha, faz essa formulinha, né? E aí você tem aqui o total de dias para fazer cada serviço. Esse número aqui que está no canto, pessoal, aqui, ó, este número, ele é que vai ser transportado para o prazo lá no project. Então, ele não pode estar errado, né? Ok? Porque senão ele dá distorção lá, entendeu? Aí você faz um programa e mostra para o seu cliente que você vai terminar em tal dia. Se você errou, né, lançou, por exemplo, deve ser lançado 10, 15, aqui você lançou 10, por exemplo, você vai ter já uma dificuldade de 5 dias. Então, isso é muito complicado, precisa prestar atenção. Ficou claro isso, moçada? Ficou claro. Professor, e como é que funciona esse arredondamento? Que eu tô vendo ali que tem, por exemplo, o primeiro, 8,64, você arredondou para 9. Mas um pouquinho mais abaixo, já arredondou para baixo, né? 6,19 foi para 6. Aí como é que eu... Porque é o seguinte, até 6,5 você põe para baixo, acima de 6, da metade você põe para cima. Entendi. Entendeu? Mais ou menos é um critério, né?
Ok? Ou você pode, inclusive, arredondar para tudo. Aí fica a critério de cada um. Mas eu acho que esse critério é melhor. 6,2, 6,3, 6,4, até 6,5 põe para baixo. A partir de 6,6, 6,7, 8, põe para cima. Entendeu? Tá legal? Uhum. Muito bem. Então, vamos lá. E aí, o que acontece? Aí eu coloquei aqueles prazos no project, né? Ele tem essa carinha aqui, ó. E ele vai lançando aqui as barrinhas na escala do tempo aqui, ó, tá vendo? Aqui, vocês perceberam aqui? E aí, por que nesse caso aqui ficou maior? Ó, a broca aqui, ó, tá com 15 dias. E ela apareceu ali em cima, o prazo maior. O que acontece? Aqui, no item infraestrutura aqui, ele está mostrando que o 15 dias, que é a maior das coisas que aparece no primeiro lugar. Então, esse é o prazo mais longo. Ok? Tá certo? Entendeu? Aí, então, esse é o primeiro lançamento que a gente faz. Você vê que não tem nenhuma relação quem vai fazer primeiro, qual serviço vai acontecer primeiro ou em segundo lugar. E aí, depois, na próxima etapa, a gente já vai estabelecer uma relação de interdependência. Tá vendo? Ó? Vocês viram como mudou o gráfico? Conseguiram ver? Aqui já teve uma mudança, né? Então, primeiro a escavação, depois que eu faço a escavação, eu abro e faço a broca. Aí depois da broca eu faço apilamento. E aí, olha, a broca, nesse exemplo aqui, ficou a coisa mais cara. Desculpe, não ficou mais cara, ficou mais longa, com maior prazo. E provavelmente pode ser até um serviço mais caro. Ok? Aí o que acontece? A gente viu aí que o prazo deu 50 e poucos dias aqui, vocês viram aqui, 54, né? Ou seja, ó, o prazo começou aqui a 16, vai dar 54 dias e meio. Aí eu venho aqui e começo a fazer umas alterações. É isso que a gente vai comentar com você. Tudo isso aqui que está em vermelho e magenta aqui, eu alterei. Então, vamos lá. O que eu fiz aqui? Olha só, se a gente comparar com o anterior, ó, depois que eu terminasse a escavação, que eu abri a broca de concreto. Aqui não. Aqui eu fiz o seguinte, quando chegou na metade, quando ele abriu metade da escavação, eu já comecei a fazer a broca. Ou seja, eu não precisei terminar inteirinha para iniciar a segunda etapa. Vocês entendem isso? O nome disso é latência negativa, ou seja, assim que eu abrir um espaço para fazer a outra atividade, eu já inicio a outra. Ok? Eu não preciso esperar o terminar tudo para a outra começar. Então, isso é muito bom, porque eu reduzo o cronograma. O que eu fiz também para reduzir o cronograma? Aqui tinha a montagem do aço, ó, o aço CA50 e o CA60, o aço de 10 e o de 5. Em vez de eu deixar na mesma linha da sequência, eu fiz ele antes. Eu tirei da sequência e fiz ele antes. Chamei, ó, Ferreira, vai montando as vigas para mim aqui. Aí, o que eu fiz? Eu criei aqui um item novo, colocação de armadura, um item a mais, ó. Ele me fabrica, aí eu vou lá, monto a armadura no local, dentro da forma certinho, que já foi realizada aqui no item 7, ó, a forma está aqui. O aço está pronto, eu vou lá e vou trabalhar um dia para colocar a armadura lá dentro, ok? Aí o concreto, depois eu faço o reaterro e o transporte aqui. Também eu fiz uma pequena latência, pequenininha aqui. Entendeu? Então, com isto, pessoal, a gente reduz aquele prazo, né, que estava aqui inicialmente 54, para os meus 30 dias. E vai acontecer isso com vocês. Vocês vão montar do jeito que deu, né? Vocês vão ter essas quantidades aqui, ó, que foram extraídas aqui. Vocês vão depois lançar aqui. Em seguida, vai fazer a relação de interdependência e vocês vão descobrir um prazo que é grande. Pô, esse prazo está muito grande. O que eu faço para reduzir o prazo? Eu posso, primeira coisa, estabelecer uma latência, que é a que eu fiz, né?
A outra coisa, tirar serviços que eu posso fazer independente, que não atrapalhe a sequência, e construir outras latências, ou também uma outra hipótese é colocar mais gente para fazer, aumentar o número de profissionais, ok? Ficou claro isso, moçada? Ficou assim. Parece complicado, mas a hora que a gente mexe lá no Pro, vocês vão ver que ele é super legal, super interessante. Ok? E aqui eu vou mostrar para vocês, que até eu perguntei no primeiro trabalho inicial, a importância da composição de serviços, né? Isto aqui é uma composição de serviços, ok? Aqui eu tenho um serviço que é muito comum em obra, ó, abrigo provisório de madeira executado, né? Ok? Por metro quadrado, ok? E aí eu tenho mão de obra carpinteiro, pedreiro e servente. Aí as horas que os profissionais gastam para fazer 1 metro quadrado, ok? E aí tem areia, pedra, cimento, etc. Então, isso aqui é uma composição de um orçamento que é analítico. Analítico. Tá? Então, nós vamos fazer análise disso aqui. Né? E por que é importante a gente saber? Porque a gente vai descobrir várias coisas interessantes nisso. Ok? Tá certo? Nesse outro exemplo, é uma composição, ó, de armação de aço. Ó, ok? Serviço de composição também. Eu tenho lá os profissionais que trabalham, o armador e o ajudante. Eu tenho o aço e o arame. Ok? Muito bem. O custo total para fazer isso aqui é R$ 6,95. Tá certo? Se vocês olharem aqui no total, aqui, quem é o vilão? Quem é que custa caro? Aqui é o aço, é o próprio ferro, não é verdade? Então, primeira coisa, se eu quiser reduzir custo nesse orçamento, eu tenho que tentar comprar o custo de um aço por quilo com um valor menor que 4, para reduzir esse orçamento. Ok? Aí tem um índice aqui dos profissionais, ó. Ok? Tá certo? E esses índices mostram a capacidade de produção deles por hora, né? Ok? Então, vamos lá. Se eu pegar aqui e fazer uma conta muito simples, pegar o número 1, entrar, dividir por ponto 12, vai dar 8,33. Né? Esse número de 8,33 significa o seguinte: esse armador é capaz de fazer 8,33 quilos de aço por hora. Ok? Deu para entender, pessoal? Sim. Então, vamos lá, repetindo, né, porque isso é muito importante, né? Ok? Tá certo? Vamos lá. Como que eu descubro quantos quilos de aço ele produz por uma hora? É muito simples. Vamos lá, de novo. Isso é bom porque a gente faz de cabeça, isso é uma conta muito simples. Eu pego uma unidade, que é 1 quilo de aço a ser feito. Tá? Se eu pegar esse 1 e dividir por 0,12, que é meu índice, vai mostrar que esse armador produz 8,33 quilos de aço por cada hora. Ok? Em outras palavras, quanto menor for esse índice, mais rápido ele é. Ok? Mais ele produz por hora. Se esse índice fosse aqui, por exemplo, 1 dividido por 1 dividido por 0,10, por exemplo, né, ele faria 10 quilos por cada hora. Ok? E assim sucessivamente. Ficou claro isso, pessoal? Sim. Eu acho que... Então, na verdade, é uma conta que é inversa, né? Ok? Quanto menor o índice, mais o cara é rápido, eficiente. E só para completar, você está vendo aqui que o aço, que é um material, o aço propriamente dito, ele está com 1,10. Então, se eu vou lá aqui, eu tenho aqui, ó, execução
de aço CA50, incluindo corte, dobra e instalação. Eu preciso executar 10 quilos de aço para a minha obra. E aqui eu não tivesse esse 1,10, eu teria só 1. Então, se eu tenho 10 quilos para executar, eu preciso comprar 10 quilos de aço. Vocês viram aqui que ele colocou um pouco a mais, pessoal? Ele pôs 1,10, o que ele deu? Deu uma perda de 10%. Normalmente, quando você corta o aço, sempre vai sobrar alguma ponta, então ele está incluindo 10% a mais, ok? Então, por exemplo, desperdício, perdas de tipos de execução. Vou dar um outro exemplo muito comum. Eu vou colocar um piso cerâmico, de vez de eu colocar de forma regular, eu vou colocar ele de forma no sentido horizontal. De vez de colocar no sentido horizontal ou vertical, eu vou colocar no sentido inclinado, por exemplo, do piso. Diagonal, por exemplo. Quando eu coloco um piso diagonal, eu vou ter perda de todos os lados. Então, essa perda pode chegar até mais que 10%. Então, no próprio índice, eu coloco as perdas necessárias aí para compensar. Então, provavelmente, no caso aqui, se for 10 quilos, eu vou ter que cobrar um pouco mais que 10 quilos, porque eu estou cobrando 10% a mais. Ok? Tá certo? Então, eu vou precisar comprar 11 quilos aí nessa brincadeira. Professor, Oi. como que você sabe o índice de uma pessoa? Ah, tá aqui, olha só, o índice de produtividade, que é esse número aqui. Tá vendo esse modelo aqui que eu mostrei antes? Esse aqui é o modelo da Pini, ó. Antigamente a Pini fornecia isso, é um programinha bem bacana, da Pini, aqui, ó, Pini Web. Hoje ela substituiu isso pelo Volare. Então, no caderno de composição está aqui o coeficiente, ó, o índice aqui, ó, tá vendo? Perceberam aqui? Tá vendo aqui? O carpinteiro, o índice é 12, o pedreiro é 0,3, o servente é 16. Ó, o índice do servente é muito alto, né? Vai dar bastante tempo para ele, ok? Ou seja, quanto maior o índice, mais lenta no serviço, ok? Então, quem que dá os índices é a própria composição. E a composição está onde, né? Essa composição de serviço está nos orçamentos analíticos, ok? Ficou claro? Mas isso não depende de pessoa para pessoa, de pedreiro para pedreiro? Na verdade, é o seguinte, essas composições, elas são feitas na média do mercado, né? Ok? Por categoria de serviço. Isso é uma composição para o abrigo provisório. E assim vai sucessivamente. As empresas especializadas, grandes empresas, elas constroem esses índices dentro da realidade dela. Ela tem estagiários e ficam monitorando cada serviço, quanto tempo o cara gastou para fazer um determinado serviço, e ele tem a quantidade de serviço que ele fez, aí ele faz uma conta inversa para saber qual é o índice daquele serviço que a empresa faz em média. Ok? Entendi. Entendi, professor. Obrigada. Então, na verdade, algum de vocês já ouviram falar do TCPO? Não. Não. Lá na escola de arquitetura, lá na biblioteca, tem um TCPO. Eu não sei que número que é. O TCPO é uma bíblia desse tamanho, assim, um livro desse tamanho, da Pini. Ele tem todos os serviços que vocês possam imaginar numa construção civil. E dentro desses serviços tem o que a gente chama essa composição aberta. Esse analítico aberto aqui, mostrando os índices de cada profissional. Ok? Tá? Mas hoje nós vamos buscar, no nosso caso lá, nós vamos pegar a nossa composição que é livre, que é feita, que vou mostrar na aula que vem, que a gente busca junto ao SINAP, lá do governo federal. Isso a gente vai fazer um download no site da Caixa Econômica Federal e nós vamos ter na nossa mão o acesso a planilhas em Excel que vai dar o custo do orçamento analítico e o custo do orçamento sintético. E no analítico vocês vão poder, inclusive, verificar a composição. Ok? Vocês lembram aquela planilha que eu mostrei na aula passada?
Eu mostrei o orçamento sintético analítico, o analítico era maior a planilha, não tinha lá, embaixo de cada serviço, a composição dele, os elementos necessários para fazer ele. Lembram disso? Uhum. Então é isso. Muito bem. Tá aí. E aqui a gente faz só uma pequena análise, né? Só para quem ficar com dúvida, ó. Nesse caso aqui do aço, ó, ele vai dizer que há 2 insumos de mão de obra, armador ou ajudante, e 2 insumos de material, o próprio aço e o arame, não haver nenhum equipamento. Representatividade, o insumo mais representativo é o aço, né? Porque ele sozinho representa 63% do custo. E é verdade, o aço aqui, ó, 63% do custo. Ok? A equipe foi considerada uma equipe de um ajudante para um armador. Eu tenho aqui um ajudante e um armador. E vocês estão vendo aqui que o índice deles são iguais, né? Tanto para o ajudante como para o armador. Ou seja, eles trabalham em paralelo, eles trabalham juntos. Ok? Se o índice do ajudante aqui se fosse menor, seria 0,06, seria que a gente entenderia o seguinte: este ajudante está ajudando um outro armador. Mas nesse caso, como os índices são iguais, é uma equipe que tem um ajudante e um armador que trabalham junto o tempo inteiro, ok? Ficou claro isso, pessoal? Ok? Tá? Ok. E aí a coisa que eu acabei de falar agora, produtividade. Ó. O insumo que dita o ritmo do serviço é o armador. O ajudante lá, o ajudante de ferreiro, ele é coadjuvante. Né? Quem faz o serviço acontecer, quem tem a expertise é o armador. O índice dele é 0,12. Isso significa que o armador produz 1 kg de armação a cada 0,12 horas, ou seja, 1 dividido por 0,12. Aqui, pessoal, quando eu falo 0,12 horas, não é tempo de relógio, é porcentagem de 1 hora, é 12% de 1 hora. Ficou claro isso? Não confunda com 12 minutos, pelo amor de Deus. Ok? Então, quando eu divido 1 por 0,12, esse armador, né, produz 8,5 kg por hora junto com o respectivo servente. Ou seja, a produtividade é o inverso do índice, é uma regra de 3 simples. Né? Olha só, se a produtividade fosse média, for maior que 8,5, né, vamos supor que esse armador aqui, ó, fosse mais rápido, em vez de fazer 8 kg por hora, 8,5, fizesse 10, por exemplo. Quem estaria ganhando? É o construtor, ou seja, o cara está produzindo mais e por uma mesma remuneração, ok? E aí o serviço, portanto, teria um custo unitário real menor, ok? Tá certo? Beleza? Muito bem. Se a gente fizer uma outra simulação, se eu colocar 5 armadores, vezes esse 8,5 kg, vezes o número de horas, né? No tempo de uma semana, olha, eles produziriam 1.870 quilos. Você vê que aumenta a equipe realmente da produção. Por isso que eu falei agora há pouco, às vezes, para a gente poder atender o prazo, você aumenta o número de profissionais envolvidos. Né? No caso aqui, eu falei da perda do aço de 10%, esse 1,10, esse 0,10 aqui é uma perda de 10%. E aqui a questão da subcontratação. Nós vimos aqui, ó, se eu contratar uma empresa para fazer a minha armação, nesse caso aqui, ó, quanto custa a armação? É 1,44 do armador, 0,96. Se eu for contratar alguém para fazer isso, para que eu não perca dinheiro, tem que contratar por valor de menos de 2,40 reais por quilo, né? Para o cara fazer a montagem dessa forma. Às vezes até posso contratar pagando mais, porque às vezes eu estou no sufoco, eu preciso que a empresa fabrique rápido para mim, e às vezes até eu assumo pagar um pouco mais, desde que ela entregue no prazo, né?
mas só para a gente ter uma ideia aí de como a gente negocia essas questões, ok? E aqui numa simulação, se eu admitir que o armador possa ter a mesma produtividade compartilhando com outro ajudante, né, o índice do meu ajudante passaria a 0,06, é o que eu falei para vocês. E, portanto, barateria, ele vai abaixar o preço daquele serviço, né? Se eu colocar um índice aqui, eu pegar isso aqui, o índice V 006 vai dar um preço menor aqui, né? Ok? Então, ou seja, aquela pergunta que eu fiz, por que é importante a análise da composição? Porque eu consigo verificar se eu tenho perda, eu consigo verificar qual o item que está pesando mais naquele serviço, se é o material ou mão de obra, eu consigo verificar se o cara deixou perdas para o insumo, uma folga para perdas, eu posso verificar se o ajudante trabalha em equipe de igual para igual com o meu profissional ou não, se o servente pode estar dividido com outra pessoa, né? Então, eu consigo descobrir o índice de produtividade, né, tanto do servente como do profissional, e assim por diante. Né? Ok? É muito interessante isso. Né? Beleza? E aí tem umas perguntas aí que quando vocês entregarem essa última fase, eu gostaria que vocês respondessem essas perguntas aí. Tá bom? Ok? Todas essas perguntas estão aqui nessa aula aí, entendeu? Procure responder com as palavras de vocês. Beleza? Beleza. Essas perguntas já são para a fase do orçamento analítico ou já é agora no sintético? Não. Isso aqui é... Eu acho que, como vocês vão entregar na próxima semana, dá para colocar junto essas perguntas, já mata isso aí, não vai ter mais perguntas. Entendeu? Já resolve isso. Tá bom? Tá legal? E aí eu tenho a pergunta lá do BDI e do VGB da aula passada, tem essas perguntas aí. Ok? São perguntas super simples. Tá bom? Tá legal? Ok. Professor, uma dúvida assim com relação à questão de prazos. A entrega do material, o tempo, né, que o fornecedor entregaria, também conta, né, nessa... Claro. Sintético? Na verdade, eu vou falar isso depois, quando a gente vai falar um pouco de gerenciamento. Na verdade, você viu aí que deixa eu mostrar aqui para vocês de novo. Aqui no PowerPoint. Vocês estão vendo isso aqui? Está vendo isso? Sim. Então, esse é o gráfico de datas limites, né? A gente lá no gerenciamento, a gente faz um outro gráfico, que é o gráfico de antecipação de compra. Então, vamos pensar aqui, que tipo de material eu uso aqui para comprar os serviços preliminares? Basicamente, se eu vou fazer um barraco, é a parte de madeira, madeirite, telha, cimento, fazer um piso, fazer um barracão de obra lá, ou tapão para fechar a obra, tal, ok? São coisas que eu não preciso ter prazo longo, porque todo depósito tem isso com uma certa facilidade. Então, você pode aí prever iniciar a obra com, pelo menos com 10 dias de antecedência, dá para você fazer isso sem nenhum problema. Agora, vamos olhar na fundação. A fundação tem que contratar uma máquina para fazer a abertura de valas. Depois eu tenho que contratar também uma máquina que faz a hélice contínua, tá certo? Ok? Aí uma máquina para abrir vala, enfim. Aí tem forma, madeira, ferro, né? Tem uma série de componentes de materiais. E aí esses materiais, principalmente a contratação de equipamento, né? Que às vezes não tem no mercado, às vezes o mercado pode estar aquecido, teve períodos aí que tem muita demanda, né? E você não acha naquele momento que você precisa. Então, o que a gente vai fazer? Imagina esse gráfico, eu fazendo um espelho nele e jogando no outro sentido. Ok? Então, a gente teria o que a gente chama de um gráfico de antecipação de compras. Né? E com esse gráfico de antecipação de compras, ele me diz, para as fundações, eu recomendo que você, pelo menos 30 dias.
antecipadamente. Para a estrutura, a mesma coisa. Na cobertura, depende de onde vem a madeira, de onde você está comprando a madeira, se é um telhado mais complicado, talvez um pouco mais. E nos acabamentos, a gente precisa um prazo bem legal, porque tem acabamentos especiais que o cara só vai fabricar depois que ele vender para você. Então, o que a gente tem como praxe? Você nunca começa a obra, fechou o contrato e fala que vai começar a semana que vem. A gente sempre pede, no mínimo, 15 a 20 dias de antecedência. Aí você comprou os materiais dos serviços preliminares, vai começar a comprar os materiais de fundações, e aí você já, quando estiver iniciando a fundação, você já está negociando a compra da estrutura. Aí a fundação está terminando, você vai iniciar a estrutura, você começa já a comprar o material da cobertura, entendeu? E você nem terminou a estrutura, você já começa a ver o material de acabamento. Porque se você bobear, o que acontece? Você pode ter um cronograma lindo, bonito, que está certo, mas você não tem o insumo mais importante. Você não tem o material para fazer o trabalho. Então, isso é uma gafe que muita gente comete, né, porque não faz um gráfico do tempo necessário que eu preciso comprar. Como que a gente sabe disso? Por exemplo, em acabamento eu vou colocar um piso porcelanato lá na Porto Belo. Aí eu vou entrar em contato com ela. Quanto tempo vocês demoram para entregar em tal local? Fala, esse local é no mínimo 20 dias. Ou 30 dias. Entendeu? Então a gente precisa construir um gráfico de antecipação de compra. Não sei se eu consegui responder direitinho. Ok? Sim, era isso mesmo. Obrigada. E é importante isso que a gente fazer isso para a gente não ter dificuldades, viu, pessoal? Eu acho que isso é uma coisa muito séria aí, tá certo? Às vezes você tem uma obra bem planejada, mas você não providenciou, não correu atrás da compra, ok? E aí o material precisa chegar e não chega na obra. E o que você faz com os caras? Você manda os caras ficarem parados, manda para casa? O que você faz? Aí é difícil, hein? Aí é muito complicado. E fica chato, né? Quer dizer, reforma de apartamento, isso é comum. Por exemplo, fazer uma reforma no apartamento, aqueles materiais brutos, por exemplo, que é areia, cimento cola, não tem muita importância não, mas o piso, contratar o cara do granito, que vai fazer as bancadas, ou do quartzo, contratar, sabe, as coisas mais importantes, comprar esses materiais importantes, é fundamental. Você vai começar daqui uma semana, ou daqui a 15 dias, já com pelo menos 15, 20 dias de antecedência, você está comprando. Se você não fizer isso, aí você contrata um empreiteiro, ele vai lá, e em uma semana ele faz toda a retirada do piso, do azul, demole tudo, limpa, entulho, e fala que nem é material para me assentar agora. Aí não chega, cara. É um horror, né? Mas às vezes a gente fala e as pessoas não dão importância. Então, essa coisa é fundamental. Isso é chamado no planejamento de cronograma de antecipação de compras. Ou seja, a partir de qual momento que eu devo startar comprar. Ok? Tá bom? Beleza? Combinado? Ô, Gabriela, você está aí na aula? Oi, tô aqui. Então, Gabriela, eu preciso só combinar, se você sair, eu recebi a tua mensagem, Tá bom. com os alunos, o seguinte: nós temos que compartilhar com eles os links para eles terem já para a próxima aula, para poderem acompanhar e mexer simultaneamente, se eles quiserem, a história do project, ok? Tá certo? Ok. Para ver com eles o grupo. Eu mandei aquele e-mail para você também, para passar o arquivo para eles, lembra lá do CAD? Sim, eu passei no grupo da nossa turma no WhatsApp. Tá bom, então a gente vai localizar isso para eles passar para eles aí, para eles já poderem, e aí qualquer dificuldade que eles tenham, você tá ajudar eles a instalarem esse programa no computador deles aí, tá bom? Tá bom, pode deixar. Qualquer dúvida também, só eles falarem lá no grupo
Tá Se eu bom. não souber, eu falo com você, tá bom? Combinado, então, Gabriel. Então tá, até mais. Obrigado. Tchau, gente. Boa aula. Tchau. Então é isso, pessoal, entendeu? Então acho que é importante isso, essas coisas. Mais alguma dúvida, pessoal? Professor, Foi. sobre aquela parte dos coeficientes que você falou que era da tabela da PIN que você pegou, aí a gente, na hora de fazer isso, a gente usa qual referência? Então, a referência que nós vamos utilizar é o SINAP, a tabela do SINAP, ok? Tá certo? Quer ver? Ó, eu vou, só para adiantar para vocês, vocês até podem fazer isso, vou fazer aqui em conjunto para vocês olharem, que eu acho que é importante. É bom que cada grupo tenha isso aqui, certo? Eu vou localizar e já compartilho aqui. Olha só, eu vou compartilhar para vocês verem como que eu estou acessando isso, tá bom? Sim. Beleza? Olha só, vê se vocês estão enxergando. Estão enxergando aí? Sim. Então, o SINAP, que eu pus no Google, SINAP, Sistema Nacional de Pesquisa e Custo do Preço, lá na Caixa Econômica Federal. Então, a gente vai entrar nele. Tá certo? Ok. Aí tem tudo sobre o SINAP, o que ele fala, tá certo, né? Diferença de preços e custos, né? Ok. Aí ele tem aqui os relatórios por unidade da federação. Vamos achar aqui Rio de Janeiro, tá vendo? Ó? Tô vendo. Aí tem o SINAP. Aqui, ó. Aí ele está mostrando aqui, ó, a partir de julho de 2019, que já tem isso, tá certo? Aqui do Rio de Janeiro ele está mostrando aqui junho de 2021. Aqui tem duas opções aqui. Vocês estão vendo aqui, não desonerado e desonerado? Sim. Uhum. É o seguinte, a Dilma, no governo da Dilma, criou uma legislação que ela, para favorecer a construção civil, ela eliminou alguns impostos que as empresas teriam que recolher todo final do mês quando faz a folha de pagamento, que é o INSS dos empregados registrados, ok? Então, tem duas planilhas aí. Tem uma planilha que é desonerado, entendeu? E tem outra que é não desonerado. Quais vocês vão escolher? Vocês vão colocar aquela que é desonerada, aquela que tem menos impostos, entendeu? Ok? Ou seja, o preço é mais em conta. Ficou claro isso? Sim. O que a Dilma fez? Ela tirou esses impostos para incentivar, e aí o empregado tem funcionários registrados, ele paga menos imposto por mês sobre o que é folha de pagamento. Esse imposto é significativo, na ordem de 11%, não é qualquer coisa, não. Mas sabe como que é governo? O governo tira com uma mão e cobra com a outra, né? Ele facilita de um lado e sacaneia do outro. E aí ela introduziu um imposto novo, que era 2% sobre a emissão da nota fiscal. Então, se você tira do lado 11 e tem mais 2, ok. Mas esse 2 já não é mais 2, já aumentou, está 4,5. Entendeu? Então, ainda assim, ainda compensa você utilizar, para quem tem empregados registrados, utilizar essa planilha aqui, ó. Aí eu vou entrar aqui, ó. Referência de insumos, que é toda a lista de preço. Composições, ó, não desonerado e desonerado. Vou entrar em composições aqui. Vocês podem abrir também essas aqui, entendeu? Vamos colocar composições aqui, desonerado, ó.
Você vê que ele já fez o download aqui, está fazendo aqui embaixo. Vocês estão percebendo aqui o download? Sinap, referente aqui, ó. Aham. Mas por que você pegou de maio? É porque eu não prestei atenção. Professor, Gostou da posso fazer uma resposta? pergunta idiota? Hã? Posso fazer uma pergunta idiota? Pode fazer. Considerando que, assim, vamos botar, acabou de se formar todo mundo arquiteto MEI. A gente nunca iria usar a que não é desonerada, né? Porque a gente estaria contratando as pessoas, mas não com... Mas sabe o que acontece? Assim, como a gente está fazendo um orçamento para efeito de custo, né, para depois construir a venda, eu sempre achei que é melhor usar o desonerado, porque no final das contas as diferenças não são lá tão grandes assim, entendeu? Isso é experiência mesmo, né? Não, sim, mas tipo, eu estou perguntando, por exemplo, vamos botar, todo mundo formou aqui, todo mundo vai ser arquiteto MEI por um tempo. E aí, quando a gente for contratar o serviço, a gente contrata o serviço de PJ, né? Não vai contratar com vínculo. Ah, sim, não, sem dúvida. Você pode optar, não tem muita diferença não, isso que eu estou falando. Ah, Mas, tá, entendi. não tem nenhum problema, entendeu? Eu acho que é o seguinte, para efeito de a gente demonstrar uns custos que é mais enxuto, para o exercício, vale a pena isso. Então, na verdade, aqui, ó, eu tenho a composições, na verdade, eu cliquei errado aqui quando ela brincou, viu? Então, na verdade, eu teria que baixar esse aqui, ó, do mês 6 do desonerado do Rio de Janeiro, ok? Tá certo? Aqui, ó. Tá bom? E aí, deixa ele abrir aqui. E aí eu vou mostrar para vocês o que ele tem lá dentro. Ele tem PDF, se não me engano, tem Excel. Entendeu? Acho que não abriu. Professor, Oi. então a gente, para o trabalho do orçamento sintético, a gente vai usar essa Exatamente. tabela e já vai atualizando lá, né? Exatamente. É isso aqui que vocês vão utilizar. E é legal porque, na verdade, vocês vão pegar um projeto que vocês escolheram e vão fazer um orçamento numa base real, sem ser fictício, né? Entendeu? Ok? Eu acho que é aí que é legal, né? Porque aí dá para comparar. O que acontece? Como nós pegamos também lá no CUB o valor desonerado também, então é bom deixar todo mundo igual. Se você pegou lá o parâmetro desonerado e pega aquele desonerado também, você está falando a mesma linguagem, para não misturar estações, né? Na verdade. Ok? Está completando o download aqui. Tá certo? Professor, Ele vem comprimido, pois não. eu fiquei com uma dúvida que eu estava lendo os slides ontem da aula passada, e eu não sei se já foi falado, mas os valores da administração, tanto a local quanto a central, como é que a gente vai fazer? Você fala em relação ao BDI? Na verdade é o seguinte, lá na planilha, eu trabalho com um número bem baixo de administração, acho que na ordem de 3%, no máximo 5%. Você procura usar esses números. Entendeu? Ah, tá, vai estar na planilha, então. Tá naquela tabelinha do BDI já tem um número lá. Tá bem, então, obrigada. Eu vou abrir aqui, ó. Olha só. Vou deixar isso aqui. Vou expandir isso aqui. Vocês viram aqui, ó. Tem um relatório da família de insumos, tem um catálogo de referência aqui do próprio Excel, tem algumas notas importantes do Sinap, e aí tem o custo aqui, eu vou abrir aqui, ó. Tem em PDF, tem aqui nas composições analíticas em Excel. Vou abrir isso aqui para vocês terem uma ideia. Tá vendo? Essa é a forma que ele aparece. Tá certo? Vou dar um exemplo aqui, ó. Ó, tá vendo esse serviço aqui que eu estou colocando o cursor aqui, ó, tá vendo? Eu destaquei. Ó, o código dele, 88246. É assentador de tubos com encargos complementares, tá certo? Aí ele usa aqui o meu servente.
E aí tem o equipamento e o material, né? Então tem uma composição aqui, ó. Né? Pegar Professor, pode aumentar um pouquinho? deixa eu ver, Por favor. pegar aqui, aqui eu dei um Ctrl F, localizei aqui a alvenaria. Um minuto só que tem meu filho fazer uma pergunta aqui. Tá vendo aqui, ó, eu pus alvenaria, ele está pesquisando tudo. Eu vou só perguntar aqui na próxima, vai buscar tudo que é alvenaria, tá vendo? Ok? Ok? Vocês perceberam que tudo aqui são os serviços, ó, assentamento de tubo aqui, ó. E aí vem o assentador, o servente, o material, entendeu? Deixa eu ver aqui, vamos ver um outro aqui. O pesquisador é muito bom, né? Ó, aqui, ó. Outro serviço aqui. Bloco de concreto estrutural 14,90, tanto. Entendeu como que é? Ok? E assim vai sucessivamente. Aqui é o resumo das composições. O que vocês vão fazer lá? Naquela planilha que eu dei, já tem um código lá. Procurem pesquisar para os códigos, vocês vão direto nos códigos, entendeu? Ok? Beleza? Deixa eu fechar isto aqui. E vamos abrir aqui o Sinap aqui. Não sei se é esse ou de cima. Não, esse aqui. Analítico. Olha só, o analítico, olha como que ele é. Ele tem todos os tipos de serviço aqui, ó, tá vendo? Ok? Tá certo? Então, você pega um assentamento de tubos e peças aqui, ó. Aí vem o código, aí vem o coeficiente de representatividade, a composição, o que precisa para fazer o serviço, entendeu? Só que aqui, ó, os coeficientes aqui que eu falei para vocês, ó. Ok? Tá certo? Tá? Vamos avançar um pouco mais para a gente... Esse tipo de serviço é muito... Olha aqui, ó, pegar um exemplo prático aqui, ó. Esse item aqui, esse código 92, ó. Ele é uma armação de pilar ou viga. Aí ele tem aqui os insumos, espaçador, o arame, o ajudante, o armador e o trabalho de corte e dobra. Tá vendo? E aqui tem as respectivas composições deles aqui dentro. Ok? Aqui tem os valores. Tá certo? Ok? Tá certo? Então, é uma coisa que tem que fazer com muito cuidado, tá certo? Muito cautela para não errar, ok? Tá bom? Mas não é difícil não, viu, moçada? Tem tudo que vocês possam imaginar, uma quantidade abusiva aqui. Ó, tem filtro, tem tudo que tem material de construção, tem aí as composições, tá bom? Mas o que eu fiz aqui? Eu vou só minimizar isso aqui. Eu vou abrir para vocês aqui.
Não é aula. Desculpe. Olha, esse aqui, esse modelo de orçamento que eu vou mandar para vocês. Olha só, vocês estão vendo aqui, pessoal, ó, esse é o código que eu tenho aqui, 87451. Esse código aqui vai ter esses elementos aqui que faz parte da composição. Aqui, ó. Tá vendo? Ó? Ok? Na minha alvenaria. Tá certo? E aí tem os respectivos coeficientes aqui, os preços dos trabalhos, ó, que vocês vão atualizar. Desculpe, aqui, ó, o preço do material e o preço da mão de obra que vocês vão atualizar. Entendeu? Ok? Beleza? Beleza. Uhum. Aí o que acontece? Quer ver? Às vezes a gente tem uma surpresa desagradável. Tem esse código 87451. Vamos marcar aqui. 87451. Ok? Vamos lá se a gente acha. Aí que tem uma sacanagem do Sinap, que às vezes eles mudam e falam que o código não existe mais. Entendeu? É terrível isso. Então, vamos colocar aqui. Ó, ele aqui, nós achamos eles aqui, ó. Ó, alvenaria de vedação de blocos. Aqui ele está em metro quadrado, coeficiente, aí vem aqui, ó. Olha aqui, ó. O insumo, que é o bloco, a tela, o pino, a argamassa, o pedreiro e o servente. Aí tem os respectivos coeficientes, aqui, ó, pá. E aqui do lado tem os custos, ó, do bloco, tá certo? O custo da tela, custo do pino, custo da argamassa, custo do pedreiro e do servente, ok? Tá certo? Ficou claro isso, pessoal? E aqui tem as unidades, ó. Aqui é a unidade, metro, aqui é o cento, aqui é o metro cúbico, aqui é a hora, aqui é a hora. Ficou claro isso? Sim. Sim. Então, você viu aí, por isso é que eu fiz, ó, antecipadamente, vou até destacar aqui com uma cor, a forma como a Caixa Federal apresenta é uma forma chata de a gente manipular, entendeu? Né? Por isso, o que eu fiz aqui? O que eu fiz? Eu já antecipadamente coloquei os códigos aqui. E naqueles códigos que vocês tiverem dificuldade que não acharem, tá certo? Vocês me falam que aí a gente tenta ajudar vocês a localizar. Nós vamos ter aulas aí na frente que vai ajudar vocês. Ficou claro isso? Ok? Ok. Muito bem. Muito bem. Vocês viram? Apesar de ter essas dificuldades, pessoal, oh, meu Deus do céu. Acho que é a outra. É, isso aí, desculpe. Vou parar aqui. Então, o que acontece? Vocês viram lá o caminho que eu fiz para vocês, se vocês conseguirem fazer o download disso, né? Ok? Prestar atenção para não fazer do mês errado, como eu fiz errado aqui, ainda bem que a aluna chamou a atenção. E você já tem isso preparado, vocês já vão estar extraindo os quantitativos lá, tá certo? E para poder já rodar o orçamento analítico, ok? E também naquela composição, aqui nessa tabela, eu tenho os valores sintéticos, a composição dos valores sintéticos, para vocês preencherem esse primeiro orçamento que é do sintético, tá bom? Você viu lá que tem PDF Excel, tem o sintético ali também, que é mais fácil para vocês pegarem os preços daquele serviço para a parte sintética. Ficou claro? Sim. Tá certo? A gente monta o nome da obra e tem todos os serviços aqui. E aí a gente vai criando uma sequência de atividades aqui, ó. Tá vendo? Ó?
serviços preliminares, infraestrutura, todos os serviços de infraestrutura, tá vendo? Ó? Estrutura, ok? Tá bom? Ok? E aí depois a gente vai fazendo uma correlação de atividades, colocando aqui o total dos prazos que a gente descobriu, né? Pegando a quantidade de serviço, o índice, transformando isso em dias, quantidade de dias, tá certo? Ok? Tá bom? Enfim, vamos ver aqui. Essa eu não vou conseguir mostrar muito para vocês, não. Vai ficar mais... Talvez como compartilhar, aí fica melhor, né? Entendeu? Então, na verdade, é o seguinte, o que a gente faz aqui, ó? Né? Aqui eu abri toda a fundação, aí eu vou fechar aqui, ó. Fecho aqui, eu tenho tudo... Na verdade, o projeto está aqui, ó. Todos esses itens aqui, eles são codependentes lá da obra do Leonardo. Estão entendendo? Então, o que a gente faz? A gente constrói essa primeira estrutura, depois que construiu aqui, a gente vai abrindo essa célula e vai colocando subserviços, todos os serviços, ok? Aí lança os prazos e aí vai começando a mostrar as relações de interdependência. Mas isso eu vou ensinar com calma na próxima aula, porque não adianta a gente começar agora que o tempo está muito apertado, ok? Mas aí é bem interessante isso, né? E aí a gente consegue mostrar aqui, e aqui vai mostrando aqui, ó. Pode fechar isso aqui. Mostrar aqui a infraestrutura, aí, ó, a gente vê agora com mais clareza aí as etapas da obra. As relações de interdependência, tá vendo? Ok? Ok. Aí, ó, fica legal. E aqui uma coisa também que é interessante, essa linha vermelha é uma linha que mostra a data que eu fiz uma vistoria na obra, para ver se a obra está adiantada ou atrasada. Se a linha declina aqui, olhando para a tela, para a minha esquerda, está atrasada. Se ela vai para frente, significa que está à minha direita, ela está adiantada. E aqui vocês veem que tem uma linha bem vermelhinha aqui no meio, tá vendo? Aqui, ó, no meio da linha aqui, ó, no azul aqui. Esta linha aqui está mostrando a porcentagem que eu evoluí da obra, entendeu? E a gente pode alterar isto, simplesmente se eu pegar essa tarefa aqui, ó, por exemplo, e falar que ela fez 50%, ela já vai preencher metade aqui. Então, isso para o gerenciamento é fantástico. A gente vai mostrando isso com calma, todas as etapas de montagem e depois como a gente trabalha com ela. Acho que, na verdade, aí a melhor forma é fazer... Desse tamanho tá bom para vocês verem? Tá sim. Tá, então, na verdade, então, a gente não pode compartilhar como uma tela inteira, tem que compartilhar de modo diferente, tá bom? Tá ótimo. Ok? Tá bom, pessoal, eu agradeço aí o dia de hoje. Essa disciplina sempre tem uma coisa que tem um conteúdo forte, né? Mas assim, com carinho, com cuidado, a gente vai conseguir destrinchando e vocês vão conseguir fazer o trabalho. Aí o que acontece? Na parte do planejamento, eu vou passar o calendário novo, ele tem várias aulas que a gente vai poder bater na mesma tecla até vocês pegarem o jeito aí da coisa, tá bom? Então é importante que vocês, depois de instalarem, se tiverem dificuldade, tragam as dificuldades para a gente poder ir sanando, e às vezes eu explico uma dificuldade para um, acaba ajudando o outro, ok? Acho que isso é legal, tá bom? Ok? Tá bom, pessoal? Então, eu agradeço aí, eu vou parar minha gravação aqui, e aí, na próxima aula, a gente retoma desde o início, como que monta essa planilha, passo a passo, aí direitinho, tá bom? Ok? Ok.